Paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra ao nosso coração, que está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Essa palavra nós podemos colocar um tema que diz: faça diferença na sua geração. Faça diferença. Noé, ele fez a diferença na sua geração. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E Deus se agradou dele. Deus falou para ele: olha, Noé, faz para ti uma arca de madeira. E o Senhor Deus deu todas as instruções para ele. Faz para ti uma arca de madeira, porque o fim de toda a carne é chegado. O homem tem se corrompido, o pecado do homem tem cheirado mal diante de mim. Então eu vou destruir os homens, eu vou acabar com tudo, Noé. Mas faz para ti uma arca. A terra está cheia de violência, Noé. A terra está cheia de pecado, idolatria, feitiçaria. Os homens têm se esquecido de mim. Deus conversando com Noé. Mas você, Noé, em sua casa, você vai ser salvo. Faz uma arca para você. Noé fez a diferença na geração dele. Ele não se contaminou com o pecado. Aqui na minha Bíblia tem um trecho que diz assim: neste texto sagrado que lemos, percebemos que um homem que fazia diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um varão justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava justiça. Noé não gostava de injustiça. Ele era um homem justo, um homem bom. Ele praticava a palavra de Deus. Noé se afastava do pecado. Como diz aqui, Noé era um homem reto, isto é, amava a retidão e aborrecia o pecado. Será que nós temos aborrecido o pecado? Será que nós amamos a Deus de verdade? Noé, ele amava a Deus de verdade, ele aborrecia o pecado, ele odiava o pecado. E a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer a mesma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. E aborrecer o pecado, se afastar do pecado. Pois o pecado, se nós praticarmos o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos deixa longe do nosso Deus. Noé andava com Deus, isso significa que ele tinha comunhão diária com Deus. Será que nós temos essa preocupação de ter uma comunhão diária com o nosso Pai? Noé tinha essa preocupação de todos os dias ele falar com Deus, ele andava com Deus. E o Senhor quer que eu e você tenha essa preocupação de ter a comunhão diária com Ele, todos os dias ter a preocupação de falar com Ele, falar com o nosso Pai. Ele está esperando você falar com Ele, você conversar com Ele. Ele está pronto a te responder. Vemos aqui exemplos. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus. Enoque era um outro homem que na geração que ele viveu, ele fez a diferença, ele andava com Deus, ele não se contaminou com o pecado. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Enoque aqui simboliza a igreja que anda com Deus. Vamos andar com Deus, para que quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, nós possamos estar pronto. Aqui diz ainda, José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque ele era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. José, ele fez a diferença ali na casa de Potifar. Ele fez a diferença na prisão. Ele fez a diferença quando se tornou governador do Egito. Tudo que ele colocava a mão para fazer, o Senhor prosperava. O Senhor era com ele. Por que José fez a diferença na sua geração? Porque ele aborrecia o pecado, ele se afastava do pecado. Ele obedecia ao Senhor, ele tinha um tempo para falar com Deus. Ele amava a Deus, ele respeitava o Deus dos seus pais. Jacó, seu pai, tinha ensinado. Ele obedeceu ao Senhor e ele seguiu direito as ordens do seu pai, obedecer a Deus, amar a Deus, se desviar do pecado.
E tudo que José fazia, Deus abençoava, Deus prosperava. A Bíblia diz que Deus era com José. E Deus é conosco também, se nós obedecermos a sua palavra. Se nós andarmos com retidão diante da palavra do Senhor, o Senhor é comigo, é com você. Basta eu e você se afastar do mal, do pecado. Ser uma pessoa justa, honesta, diante da presença do Senhor. Aqui diz ainda, Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente a Deus. Daniel foi outro homem, que diante da sua geração, a geração corrompida ali na Babilônia, ele foi levado como cativo, ele, seus amigos e muitos companheiros, mas ele não se deixou contaminar por nada ali na Babilônia. Logo que ele chegou, ele pediu para não se contaminar com os manjares do rei. Ele era um homem bom, um homem que se afastava do mal, se afastava do pecado. E Daniel se deu bem ali na Babilônia, ele cresceu, o Senhor foi com ele. Jogaram ele na cova dos leões, tentando matá-lo, mas o Senhor sabia que Daniel era um homem inocente, não tinha pecado. Ele não tinha pecado contra o rei naquela ocasião. Ele não tinha pecado. E Deus fechou a boca do leão e nada aconteceu com Daniel. Daniel, ele fez a diferença. Aqueles homens procuravam alguma coisa para acusá-lo. Eles procuravam alguma coisa e nada achavam para acusar Daniel. E eles falaram, olha, não tem nenhuma coisa para a gente acusar o Daniel, a não ser na lei do seu Deus, porque nós não vemos nenhuma corrupção, não tem nenhuma corrupção aqui, nenhuma falha, em tudo que ele faz, ele é um homem reto, justo. Então como que nós vamos acusar esse Daniel? Somente na lei do seu Deus. Mesmo assim o Senhor foi com Daniel e Deus livrou ele da boca dos leões. O Senhor o livrou. O Senhor não permitiu que os leões o devorassem. O Senhor permitiu que ele entrasse na cova, mas o Senhor deu o livramento lá dentro da cova. Muitas vezes nós passamos por processos difíceis em nossa vida. Passamos por momentos muito dolorosos, mas o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Ele permite que nós passemos por provas para nos aperfeiçoar. Daniel, ele fez a diferença, como eu estou falando aqui. Aqueles homens procuravam acusação contra ele, mas não acharam. Por quê? Porque ele era um homem justo, um homem bom, um homem honesto. E Deus se agrada. E o que eu quero dizer para você neste dia, faça a diferença nessa geração que nós vivemos hoje. Essa geração que nós vivemos hoje é uma geração corrompida e perversa também. Essa geração, que eu creio que é a geração do arrebatamento, tudo indica que Jesus está às portas, Jesus está voltando. As coisas não vão melhorar, as coisas só vão piorar. Então se apegue com Deus cada dia mais, busque a presença do Senhor. Porque as coisas não vão melhorar não, meu irmão, minha irmã, vão só piorar. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Faça a diferença aonde você trabalha. Faça a diferença na sua casa, na sua igreja, na sociedade onde você mora, no bairro. Seja a diferença, se afaste do pecado, fuja do pecado. Se encha de Deus, porque as coisas não vão melhorar não. Olha, se você olhar para o mundo aí fora, você se assusta. E muitas vezes eu me assusto, eu saio e me assusto com coisas que eu vejo e falo, Senhor, tem misericórdia. Que povo é esse? Que geração é essa? Você fica assustado com coisas que você vê, que antes nós não víamos. O pecado tem se multiplicado, o pecado tem se generalizado, até mesmo dentro das igrejas. Lá fora e dentro das igrejas, o povo tem perdido o temor de Deus. O Senhor Jesus falou, porventura quando eu vim e acharei fé na terra, o pecado vai estar tanto, que muitos vão se afastar da presença do Senhor, muitos vão se esfriar. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos nos se preocupar em buscar a presença do Senhor diariamente e se encher do Espírito Santo. Que Deus fale com você nessa palavra e que você se encha de Deus nesse dia. Amém? Deus abençoe.